Eu quero trazer para vocês, então, por que eu vou falar de autoconhecimento e ansiedade? Que relação é essa? Do que eu estou falando? E qual é o impacto de uma coisa na outra? E mais ainda, né? Quando eu coloquei lá como tema, né, autoconhecimento e ansiedade, o que a ansiedade tem a dizer sobre mim? E a ansiedade, gente, eu estou querendo trazer aqui, não a ansiedade, emoção natural, o transtorno de ansiedade ou a ansiedade aumentada, né? Quando eu estou com ansiedade alta, ela é um sintoma. Eu sempre falo isso para vocês, mas só para relembrar. A ansiedade alterada, ela é um sintoma de que algo não vai bem comigo. Psicologicamente, emocionalmente, é igual a febre, é um sintoma. A febre é um sintoma, ela não é um problema em si. Né? A febre, ela sinaliza para alguma coisa no nosso corpo que não está funcionando bem. É um vírus, é uma bactéria, uma garganta, o que está acontecendo? É importante ter a febre porque ela nos mostra algo sobre o nosso corpo que a gente não está sabendo. É a mesma coisa com relação à ansiedade muito alterada. Quando a ansiedade está muito alterada, ela sinaliza algo sobre nós. A ansiedade alta, ela não é à toa, não é uma coisa, veio do nada, é sempre essa sensação, né? Veio do nada, eu não sei porque que eu tô assim, eu não consigo identificar, nada na minha vida tá de diferente do que era, mas ela sempre vai estar indicando algo sobre nós. E quando a gente começa a olhar para a ansiedade com esse olhar, né? Olhar dessa forma, tentando entender, tentando escutar o que ela tem para me dizer, a gente já começa a enfrentar esse problema de uma outra forma. Ao invés de a gente olhar para essa ansiedade como uma inimiga, como algo que está contra mim, né? Aquele desespero de, meu Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu estou assim? Eu estou ficando louca, eu vou morrer, o que eu tenho? Nada disso. Você vai olhar para a ansiedade e vai falar assim, o que ela está querendo me dizer? Vem cá, ansiedade, me diz aqui, né? O que você está mostrando? E isso é muito comum e frequente. Quando a gente começa o processo de terapia, a paciente, não sei porquê, não sei, do nada vem essa sensação e tal. E aí quando a gente começa a puxar um pouquinho mais, tá, mas desde quando você sente isso? E como é que era? Me conta um pouco. Aí a pessoa vai relatando, às vezes, coisas que parecem desconexas, né? Situações de vida, situações que ela está enfrentando agora, situações que ela traz de uma história, de um passado. E aí, de repente, ela dá aquele estalo e começa a entender que essa ansiedade, ela não é do nada. Ela está sinalizando para algo que está desequilibrado na gente. E normalmente, né, pela minha experiência aqui de atender pessoas ansiosas de uma vida toda, tem a ver com sobrecarga emocional, né, pessoas que estão se hiperresponsabilizando, tomando para si problemas que são de outros, enfim, né, tem uma variedade de... Às vezes é um momento pontual e específico que a pessoa está atravessando alguma situação, mas ela nunca é gratuita. A gente tem que começar a olhar para os sintomas psicológicos de uma maneira mais amigável, né? Entendendo que ela não está contra mim. É igual quando o corpo está com febre, ele não está contra, né? A febre não é contra o teu corpo, é ao contrário, é a favor. A febre, ela denuncia algo sobre o seu corpo. A ansiedade alterada, a depressão e todos esses sintomas psíquicos, eles denunciam algo sobre nós. E aí é a chave que vai linkar com a questão do autoconhecimento. Quando eu começo a entender que a ansiedade está denunciando algo da minha vida que eu não estou enxergando, eu não estou vendo. Se eu estivesse vendo, seria mais fácil, a gente vai manejando. O problema é que muitas vezes a gente não tem consciência de fato do que está acontecendo. Então a ansiedade, ela chega bagunçando a nossa vida, virando de cabeça para baixo, e você começa... você acaba desfocando até dos teus problemas reais, porque o teu problema passa a ser a ansiedade. Então nada mais importa. Enquanto eu não resolver essa questão, o resto não importa. E aí a gente tem que começar a olhar para isso com outros olhos. Né? A ansiedade denuncia algo, então não adianta só eu tirar a ansiedade. Né? Então vamos cessar a ansiedade. A medicação ajuda muito nesse sentido. A gente vai e tira os sintomas. Né? A medicação às vezes tem que encaminhar para um psiquiatra quando os sintomas físicos estão muito intensos, não tem jeito. E aí a medicação vai atuar nesses sintomas físicos. Porém, não adianta só tirar a febre.
né? Você vai lá, toma Novalgina, cessou a febre, mas aí a febre volta, aí você dá Novalgina de novo. Gente, eu tenho que descobrir quais são as causas dessa febre. Então, é a mesma coisa com a ansiedade. Eu tenho que descobrir que terreno fértil é esse que eu estou oferecendo para essa ansiedade estar disparada desse jeito. Né? O que está acontecendo na minha vida? O que está acontecendo comigo? Por que eu estou nesse ponto da minha vida onde eu estou com uma sensação de estar perdendo o controle, ficando enlouquecida ou com vontade de chorar sem motivo, né? Porque quando a gente está com a ansiedade muito alterada, é muito comum dar vontade de chorar do nada, né? A pessoa está bem ou ela acha que está bem e aí de repente dá uma vontade de chorar. E aí esse é o trabalho que a gente traz na terapia, é o trabalho que a gente faz pela via do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para poder até me estranhar quando eu não estou no meu normal, né? Quando eu me conheço, quando eu sei o meu funcionamento, o meu temperamento, as coisas que começam a sair do meu normal, eu já abre ali um alerta, né? Mas para isso eu tenho que me conhecer. Para eu me estranhar, eu tenho que me conhecer. Para eu saber que tem algo que está saindo do meu padrão, eu preciso saber quem eu sou. E a grande questão é que atualmente a gente tem se desconectado da gente completamente. A gente já não se olha mais, a gente muitas vezes não sabe nem se tem fome, se tem sede, a gente não se olha, a gente não se percebe. A gente está sempre olhando a vida do outro, o que acontece com o outro e etc. E a gente se desconectou com a nossa essência, com quem a gente é. As pessoas não se conhecem, é uma coisa impressionante, né? A ponto de não perceber o que deixa chateado, o que não deixa, por que se sente assim, por que se sente assado, de onde será que vem essa sensação, de onde veio essa emoção, né? A gente está completamente voltado para fora, né? Com a nossa mente, ela fica entretida com essas coisas, é rede social, é hiperestímulo, é série, é isso, é aquilo, e a gente está sempre olhando para fora, e a gente se esquece de olhar para dentro. E a gente precisa desse movimento introspectivo, a gente precisa desse momento de fazer balanços na vida, aquele balanço, pessoal, que você começa a ver o que está fora do lugar, o que eu preciso fazer para estar ali alinhando algumas coisas em mim. Então, quando a ansiedade chega, e isso já aconteceu com muitos pacientes meus, né, eu falo sempre, essa crise de ansiedade que te deslocou da tua realidade foi a melhor coisa que te aconteceu, porque ela te fez parar. Ela te fez parar e te fez falar, putz, não vai ter jeito, eu vou ter que olhar para mim. Eu vou ter que entender o que está acontecendo. Porque a gente leva a vida empurrando com a barriga. Isso eu falei com um paciente semana passada e até comentei aqui, eu acho que nos stories, para quem me acompanha, um paciente meu, até policial, né, que eu atendo na polícia, ele tinha muito tempo que eu não conseguia atender ele por conta de trabalho, né? Escalas de serviço e coisas que não estavam batendo, e ele me ligou desesperado e chegou lá para atendimento numa mega crise. Ele, eu não sei por quê, porque as coisas estavam caminhando bem, não sei por que está isso, que está aquilo, e ele visivelmente muito mal. E aí ele falou, eu tava levando, eu tava conseguindo levar, tava indo tudo bem, até que eu comecei a sentir isso, e começou a falar dos sintomas dele. Eu falei, vamos voltar aí o que você me disse. Você estava levando? Essa é a vida que você quer? Você vai levar a vida empurrada com a barriga, né? Aquela sensação de, não, eu tô sobrevivendo. Eu até falei para ele, que bom, você sobreviveu até aqui. A ideia da vida não é a gente sobreviver, é a gente ter qualidade de vida. Então, quando a ansiedade te freia, eu acho que é um ótimo momento para você parar tudo e falar, eu tenho que reorganizar minha rota, eu tenho que pegar outro caminho, porque eu não posso continuar a minha vida sobrevivendo. Gente, isso é muito ruim, isso é muito ruim. O adoecimento psíquico, que é esse extremo, né, da crise, do colapso, do esgotamento, onde a gente não aguenta mais, entra num burnout, entra numa situação de agravamento de saúde, às vezes é o que nos salva de uma vida medíocre,
de uma vida ruim, de uma vida onde a gente segue empurrando. Eu tô levando, mas eu vinha funcional até aqui. Mas você quer ser só funcional, um ser humano que acorda, trabalha, chega em casa exausto, janta, toma banho, deita e dorme? Isso que é saúde para você? Não é. Não é isso que é saúde. Gente, isso é ser funcional, é o mínimo que a gente tem. Né? A gente continuar funcionando na vida, executando as nossas tarefas diárias, é o mínimo que a gente precisa. A gente pode e deve viver muito melhor. A gente tem qualidade de vida. A ausência de adoecimento não quer dizer saúde. Né? A gente, para ter saúde mental, a gente tem que ter um contentamento com a vida. A gente tem que ter um estado de felicidade. E felicidade não é alegria tonta de ficar rindo todo dia. Não é disso que a gente fala em felicidade. Felicidade é um estado mais perene, que ele dura mais no tempo, né? A gente tem, como eu sempre falo, pessoas felizes também choram, também podem ficar ansiosas em uma outra situação. Isso não invalida a felicidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa feliz, me considero feliz, sempre me considerei. Eu sempre tive um estado de contentamento com a minha vida. É óbvio que eu tenho momentos de tristeza, eu tenho momentos de ansiedade, mas isso não invalida a minha felicidade. Essas são as emoções que são as nuances que a gente tem ao longo da vida, e isso é maravilhoso. Né? Vem daí a complexidade do ser humano. Pessoas deprimidas também sorriem. Entendam isso. Por quê? Porque quando a pessoa está ali, nossa, está deprimida, mas estava ali, ó, achando maior graça, rindo. Gente, a pessoa pode estar deprimida, mal com alguma questão importante da vida dela, desregulada quimicamente no cérebro, com estado de desmotivação e descontentamento com a vida dela, muito profundo e muito grave. No entanto, ela pode ver um meme e rir, porque é engraçado. Né? O fato dela rir não quer dizer que ela seja feliz. Fecha aspas, né? Porque eu acho que é importante esclarecer um pouco isso. E isso faz parte até de autoconhecimento também. Para a gente entender as emoções, a gente tem todas as emoções, e isso é maravilhoso. A gente fica triste, a gente ri, a gente tem raiva, tem lá o nojinho, igual Divertidamente, né? A gente tem todas essas emoções. Quando uma está muito exacerbada, é que a coisa sai daquela normalidade, né? Uma coisa é ficar triste, outra coisa é estar deprimido. Uma coisa é ter ansiedade diante de uma prova ou na véspera de uma viagem bacana, outra coisa é ter um transtorno de ansiedade. Né? Uma coisa é a gente ficar alegre e ficar rindo, outra coisa é ser um tonto que ri de tudo. Né? Quem ri de tudo é desespero, como eu sempre falo do Frejá, já dizia na música. É um pouco de desconexão com a realidade. Agora, a gente entender que essas emoções fazem parte da nossa vida, a gente entender o que é felicidade, o que é a felicidade para mim, qual é o sentido da minha vida, isso tudo é um combo de autoconhecimento. Né? Eu sempre falo para vocês, gente, autoconhecimento é aquela caixinha de ferramentas que você tem, que você, deixa eu ver isso aqui, deixa eu dar uma olhadinha, é aquilo que é o teu repertório de vida, é o seu repertório para lidar com os desafios que a vida traz. Né? Com as situações, de todas as situações. Deixa eu só beber uma água, gente. É aquela caixinha de ferramentas que vai te permitir se entender um pouco mais, né? E quando eu me entendo, eu me respeito, né? Eu não ultrapasso os meus limites, mas eu preciso saber qual é o meu limite. Eu preciso saber até onde eu posso ir comigo mesma sem me ferir tanto, né? Eu preciso, e isso se dá a partir do autoconhecimento. E a ansiedade, ela pode ser aquele pisca-pisca assim, ó, presta atenção aqui, ó, vamos lá ver, né? Porque senão a gente vive igual meu paciente, mas eu estava levando. Porque eu falei para ele, por que você não me procurou antes? Né? É um paciente antigo meu, que já estava um tempão sem atendimento, para mim estava tudo bem. Mas é que eu estava levando. Não estava. Não é para ir levando, não é para levar a vida dessa forma, empurrando com a barriga. É para você sentir que você está bem, que você tem uma rotina mais ou menos bacana. Claro que vai ter dia bom, vai ter dia ruim, mas de maneira geral ter um estado de contentamento, né? Eu estou feliz com as minhas escolhas, com as minhas decisões.
é muito triste a gente trabalhar com uma coisa que a gente odeia. É muito triste a gente estar numa relação que faz a gente infeliz. E a gente vai levando. Tá num casamento horrível, mas vai levando. Tá no emprego que me gera insatisfação, infelicidade, desmotivação, burnout, mas eu vou levando. Vai levando para onde, gente? Pro buraco. É o único lugar que a gente leva uma coisa que está indo mal. Então, quando a gente tem essa ansiedade alta, ela está berrando que a gente precisa fazer algo, que não dá mais para ir levando. E eu acho ótimo isso quando acontece, porque quando acontece ela te dá aquela freada na vida e faz você reformular. Faz você olhar e falar, meu Deus, eu estava achando que estava dando conta, mas na verdade eu estava me prejudicando, eu estava me levando além do meu limite, eu estava me exaurindo além da conta, eu estava me machucando, né, me ferindo, então, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente. Então, a ansiedade ela pode trazer esse autoconhecimento. Trazer aquele momento que você fala, daqui para frente eu vou ter que fazer diferente. Eu vou ter que reformular minha vida. Eu vou ter que rever os meus hábitos. Eu vou ter que tomar decisões. Eu vou ter que refazer escolhas. A gente dá aquela parada assim de, eu tenho que rever. Gente, eu tenho uma paciente que ela tem uma trajetória tão linda. Ontem, acho que foi ontem, que a gente foi, hoje é quarta, né? No atendimento, ela até falou pra mim, ela falou, Dri, a terapia me salvou. A terapia me salvou. Porque ela reformulou tanto a vida dela, em tantos sentidos. Foram tantas mudanças. E não foi a terapeuta que salvou ela, não fui eu, Adriana. Ela se salvou pela terapia. E isso eu até falei pra ela, 90% do mérito é dela. Porque eu tô com ela 1 hora por semana. Por semana. O que ela faz todos os dias da semana é que foi transformador. Só que a terapia foi a ferramenta que ela encontrou para se reprogramar, para olhar para si. Ela falou, nossa, ela tá assim, ela tá outra pessoa. E num espaço de tempo curto, as pessoas acham que a terapia demora para ter efeito na vida. Mentira, mentira, não demora. Né? Demora sim, às vezes grandes mudanças, transformações. Essa paciente teve mudanças assim, inacreditáveis num curto espaço de tempo. E ela estava muito mal quando ela chegou, ela estava muito sintomática, né? Fisicamente muito mal, já fazendo acompanhamento psiquiátrico, mas fazer a terapia, que é a ferramenta principal para o autoconhecimento, existem outras, mas eu acho que a terapia é o momento, é o padrão ouro para o autoconhecimento, foi quando ela começou a falar, não, pera, né, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo comigo? Por que eu estou aceitando tal situação se aquilo me faz mal? Por que eu não tomei tal decisão? E aí ela foi, sabe, tirando aqueles nós, ela foi desfazendo nó, ela foi pegando as rédeas da vida dela, né, sem ficar empurrando a vida, ela começou a olhar, gente, ela fez tanta mudança na vida dela, e é óbvio que ela está muito melhor. Né? E é óbvio. E isso se dá porque a crise de ansiedade foi tão intensa que ela foi parada pela crise, ela não conseguia mais ser funcional, porque a crise não permite você ser funcional. Quem tem uma crise de ansiedade intensa sabe disso, que isso passa a ser um fantasma na nossa vida. Né? Quem já teve uma crise tem medo de ter outra, né? Começa a ficar meio assombrado com aquele efeito que foi tão ruim no corpo, na mente, na alma, no espírito, e você começa a conviver com esse medo, né? Você começa a estar ali assombrado com aquela coisa da crise, e isso vai fazer você procurar ajuda profissional. É aquele momento que você não consegue mais ser funcional, que empurrar com a barriga não está te levando para o caminho que você deveria ir. Então, nesse sentido, a ansiedade, ela vai sinalizar para os nossos valores que podem estar incoerentes com a vida que a gente vem levando, né? Então, eu tô ferindo coisas importantes para mim, né? Às vezes eu tenho valores que são valores de vida e que eu tô agindo contra eles,
né? De repente tem valores que são super importantes para mim e quando eu vejo eu tô, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui? Isso não conversa comigo internamente, isso não se conecta com quem eu sou na minha essência, isso tá me fazendo mal. Então, para a gente não olhar para a crise de ansiedade como uma inimiga, né? Lembrem, quando eu falo disso, lembrem-se dos sintomas físicos de doenças físicas. Ninguém fica com raiva da febre. É um absurdo ter febre. Por que eu estou com febre? Não. A febre, tipo, nossa, eu estou com febre. O que será que eu tenho? Essa é a pergunta que a gente se faz. Por que eu estou com febre? O que acontece com o meu corpo? Então, olhem para a crise de ansiedade com esse mesmo olhar, de querer entender por que eu estou com essa crise de ansiedade. O que ela está me dizendo sobre mim? O que na minha vida eu vou precisar rever? Então é esse momento de introspecção, de autoconhecimento. Eu falo para vocês sempre, né? Todas as emoções são importantes. A alegria é muito bom, a gente só quer ser alegre hoje em dia, mas não existe. Né? A gente pode até, as emoções positivas, né? A alegria, o bem-estar, ela vai trazer bem-estar para a gente. Mas a tristeza, por exemplo, e as emoções um pouco mais de valência negativa, não que elas sejam negativas, mas que trazem a gente um pouco mais para baixo, elas são importantes também, porque é um convite à reflexão. Né? A pessoa que é muito alegre, a gente expande, a gente é alegre, a gente é para fora, a gente expande, a gente cresce. E não é um momento muito propício para reflexão. A tristeza, aquele mal-estarzinho que a gente tem de vez em quando, a angústia, né, aquela sensação, ela é um convite à introspecção. Então não fuja disso também. Né? Quando vier a emoção ruim, não queira fugir da emoção. Olha para ela com um pouco mais de... O que será que está acontecendo aqui, né? O que essa emoção está me dizendo? O que essa tristeza... É aquele momento que a gente... deixa eu ficar aqui quietinha, né? Eu quero pensar aqui um pouquinho. É aquele momento da gente dar aquela parada para olhar para a gente. Né? Aquela parada para a nossa vida e falar, poxa, hoje eu não estou tão animada, né? Por que será? Né? O que está precisando aqui de um ajuste, de um balanceamento, de um olhar mais atento, né? Porque a gente é atropelado por demandas da vida, né? A gente vive numa sociedade hiperestimulada, hiperestimulante, né? A gente está sempre ali em busca de entretenimento, da mente está sempre ocupada, e a gente tem até dificuldade de entrar nesses momentos de introspecção, de parar, deitar. Eu tinha um paciente que falava muito isso, né, que com a terapia, e ele também tinha muitas crises de ansiedade, e ele ficou ótimo, teve um processo de terapia maravilhoso, teve alta, existe sim alta na terapia, e ele tá bem até hoje, porque ele me segue, a gente de vez em quando troca uns memes aí, eu sei que ele tá ótimo. E ele aprendeu a ter esse momento do fazer nada. Ele gostava muito de deitar na rede e ouvir música. E ele ficava ali com ele. Ele falou, eu passei a ter prazer na minha própria companhia. Eu passei a conseguir ficar comigo. Gente, às vezes a gente está tão mal que a gente não se aguenta. Nem a gente se aguenta. Nem a gente quer ser companhia pra gente, né? A gente se distrai da gente mesmo. Não quero nem me ouvir. Porque os meus pensamentos não são bons, eu não estou bem, eu não quero me ouvir, eu não quero estar comigo. Então eu fico inventando coisas para me ocupar. E aí a gente tem que tentar fazer esse movimento de uma outra forma. Por que eu não posso me ouvir? Mas eu estou insuportável, né? Às vezes nem a gente se aguenta, isso é normal, né? Todo mundo tem esses dias. Nesses dias que nem você se aguenta, tira esse momento para ficar quietinha. Vai para um lugar qualquer onde você possa, assim, seja uma rede, um sofá, a tua cama, qualquer lugar que você não fique sendo incomodada. Deita ali e se ouve um pouco. O que está acontecendo? Por que eu tô assim? Né? Eu tenho muito esse hábito de, talvez por ser psicóloga, mas eu tenho esse hábito de me olhar, de me ouvir, de entender. E foi assim que, por exemplo, eu comecei a perceber sintomas de climatério. Né? Eu tenho 47 anos e comecei a ter coisas em mim estranhas que eu comecei a não reconhecer. Uma irritabilidade muito aumentada. Eu não sou uma pessoa irritada por natureza. Tem pessoas que são mais irritadas por natureza.
Eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa extremamente tolerante, extremamente, até demais eu acho, em algumas situações. Mas eu sou daquela tipo, quero me aborrecer, eu faço qualquer coisa para não me aborrecer. E eu comecei a ser aquela que tudo tinha vontade de, como diz uma paciente minha, esfregar a cara dele no asfalto quente. Eu comecei a estar muito irritada, eu comecei a ter fantasias de pegar, eu acho que eu vou pegar esse prato, vou arrebentar na parede até ele cair em caquinhos bem pequenininhos, destruídos no chão. Eu comecei a perceber essa alteração de pensamentos, essa irritabilidade aumentada e comecei a ver, gente, o que está acontecendo? Eu não sou assim. Eu estou me estranhando e eu estou me estranhando porque eu me conheço. Eu sei que não é do meu temperamento ser uma pessoa irritadiça. Eu não sou uma pessoa irritadiça por natureza, né? De ser uma pessoa que se estressa por tudo, não sou. E eu comecei a me tornar assim e fiquei, meu Deus, né? E aí eu comecei a ver outros sintomas físicos e comecei a juntar as pecinhas e falei, eita, tem algo errado comigo, né? E aí fui na médica, enfim, fazer reposição hormonal, etc, etc. Então, eu até, de verdade isso agora, o climatério é uma coisa que mexe tanto com a mulher, com o humor, com o bem-estar, com a nossa qualidade de vida, com os nossos pensamentos, com o nosso corpo, com nossa disposição, com a nossa energia. E eu fiquei pensando, gente, eu sou uma pessoa que me olho. E eu percebi essas alterações muito rapidamente, quando elas começaram a surgir. Eu rapidamente comecei a falar, uma indisposição. Gente, quem me acompanha aqui, que via meus stories, quantas vezes eu estava nos stories assim, nossa, gente, estou exausta. Era todo dia. Eu todo dia estava exausta. Que isso? Tá certo que a rotina é puxada, mas todo dia eu estou exausta, sem energia? Para fazer, parecia que eu tinha que dormir, parecia que tinham me tirado da tomada, sabe? Tipo, descarregou. Totalmente, né? Então, e aí eu fiquei pensando, eu sou uma pessoa atenta ao meu corpo, à minha mente, ao meu bem-estar, às minhas emoções. Eu fico imaginando que muita gente passa por um tanto de outras coisas parecidas e atravessa momentos onde ela tem um monte de alterações, mas ela nem percebe. Ela só vai empurrando, ela só vai vivendo, ela só vai dando conta daquelas questões de uma maneira muito ruim, muitas vezes vai prejudicando as relações, muitas vezes vai se tornando uma pessoa insuportável, sem que ela nem perceba. Né? De repente a pessoa que está atravessando um momento de estresse terrível no trabalho, só que ela não percebe o quanto que aquilo está desequilibrando ela. E aí ela chega, briga com o marido, briga com a esposa, e não tem paciência com as crianças, e não tem saco para sair com a família, e vira aquela pessoa insuportável. E daqui a pouco, além do problema no trabalho, ela arrumou problema na vida pessoal. Então, a gente tem que entender que autoconhecimento é esse olhar pra gente, é essa escuta. Eu tenho que me escutar. Né? Por que eu tô assim? Por que eu tô com insônia? Né? E aí a gente, depois que... se conhecendo bem, a gente começa a identificar sintomas, por exemplo, eu já falei isso com vocês várias vezes, né? Quem me acompanha há mais tempo sabe, eu já tive problemas de crise de ansiedade há 12 anos atrás, muito grave, de parar em hospital, essa coisa toda que vocês aqui muito provavelmente já passaram, e eu aprendi a reconhecer sinais da minha ansiedade aumentando. Eu não preciso mais chegar naquele ponto de ter um treco, né, ter uma taquicardia violenta, de ter que parar num hospital. Não, antes disso, eu começo a identificar pequenas coisas. Insônia, acordar no meio da noite e perder o sono, e ficar mais agitada. Né, eu começo a ficar mais agitada, sabe? Parece que eu tô ficando mais excitada, mais hiperestimulada. Eu começo a ficar, e faz uma coisa, e faz outra, e não consigo muito relaxar. Eu começo a entrar num estado acima do tom, né, de coisas para fazer, de agitação. Então, assim, isso são sinais que a minha ansiedade está me dando de que eu preciso desacelerar, que eu preciso olhar para a minha rotina. Por que eu tô assim? Por que eu tô tão acelerada? E aí eu já começo a botar o pé no freio antes que a coisa escale, porque ela escala. Tem outra coisa sobre a ansiedade que a gente sabe, ela piora. Se a gente não fizer nada, deixando, vai melhorar. A tendência é ela ir piorando, pelo próprio funcionamento da ansiedade. Então, fiquem atentos a isso, né? Eu acho que nessa live é um convite
para vocês, para ter esse momento de reflexão. Esse momento que a gente está aqui, que eu estou aqui conversando com vocês, já é um momento de reflexão, já é um momento de vocês estarem... Putz, isso que a Adriana falou faz algum sentido. Isso que ela falou eu vou pensar aqui o que pode estar acontecendo comigo. Me identifico em alguma coisa. Tem algo de estranho acontecendo, né? Ou então começa a associar, putz, então realmente isso que ela falou daquela vez que eu estava muito ansiosa é porque eu estava passando por um processo de luto de um relacionamento que estava acabando, ou porque eu estava, sei lá, vivendo um momento no trabalho. Aí a gente começa a linkar as coisas, a gente começa a entender e se entender a partir desses sinais. E passa uma outra coisa que é muito importante, a não ter mais medo da ansiedade. Não tenha medo. Ela não está contra você. Não precisa ter medo. Você precisa olhar para ela e entender por que eu estou assim, né? O que houve? Por que isso está acontecendo? Né? O que eu posso fazer para melhorar, para mudar? Tá bom, gente? Eu vou aqui aproveitar. Falei para vocês que ia liberar os comentários cedo para a gente poder conversar e vocês tirarem dúvidas e etc. Aqui está já aberto para os comentários. E estamos de volta. Voltamos aqui para nossa casa, para o nosso lugar, para a gente conversar e tentar trazer mais qualidade de vida e saúde mental para todos, né? Porque eu acho que essas conversas, elas vão ali, ó, vão alimentando a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, para a gente se sentir melhor a cada vez, né? Podem me perguntar, deixa eu beber uma aguinha que eu estou falando muito. Me respondam, peraí, gente. Então, esse delay que dá é tão ruim, né? Eu fico um tempo aqui esperando aparecer alguma coisa. Mas, enfim, gente, eu acho que a gente precisa realmente, né, pensar sobre isso, desmistificar algumas coisas, né? A gente tem o hábito de enxergar os sintomas psicológicos sempre de uma maneira muito negativa, muito estigmatizada muitas vezes, né? Como se fosse coisa de maluco, coisa de gente fraca. Oi, Rod, quanto tempo? Boa noite! De Manaus, eu sei que você é de Manaus, que delícia você aqui. Tem um tempão, né? Tem um tempão que a gente não tem a live para bater esse papo. Lúcia, que bom que consegui assistir, realmente eu estava precisando muito. Estou uma pilha de nervos esses dias, vou repensar sobre tudo isso. É isso, Lúcia, entenda, né? Essa pilha de nervos certamente não é gratuita, tem algo acontecendo, né? E é importante a gente ter esse momento de reflexão. Walt Disney. Adriana, eu até tenho um certo domínio em relação à ansiedade, mas o único problema que me incomoda seria a falta de autoconhecimento. Pois é, Walt Disney, vê se você experimenta se olhar um pouco mesmo, né? Se olhar, se conhecer, se entender, anotar coisas, né? A gente vai tentando, claro que se você puder fazer terapia é o melhor caminho, né? Na terapia a gente tá ali para ter aquele tempo de reflexão. Eu mesma faço terapia há muitos anos e eu gosto muito, porque é aquele momento que a gente se organiza, né? Eu não preciso estar sintomática para fazer terapia. O autoconhecimento é justamente para a gente evitar ficar sintomática, né? Então fazer terapia é aquele momento que eu parece que boto a casa em ordem, né? Então é super importante. Catarina, o bom filho a casa torna, que bom que voltou ao Insta. Pois é, bom, né? Também estou me sentindo melhor aqui. Márcia, faço uso de antidepressivos há mais de 10 anos. Tinha 2 anos que eu estava super bem, mas há umas 2 semanas os sintomas voltaram com tudo. Estou preocupada. É tentar entender, Márcia, o que pode estar acontecendo, né? Que época da vida você está, se tem coisas acontecendo, né? O que pode estar te levando a se sentir assim. Certamente tem alguma coisa, gente. Não é do nada que essas coisas acontecem, né? Então é importante você ver. Mas não nesse sentido só de preocupação, de meu Deus, mas de olhar, né? Por quê? Né? Se você já toma e por que você toma tanto tempo ininterruptamente? Você faz terapia também? Espero que sim. Tenta olhar para isso, entender o que está acontecendo. Rafa, e quando a ansiedade faz parar ou se isolar, já que a gente não pode ou não deve?
Então, Rafa, a ansiedade ela pode levar mesmo a pessoa a querer se isolar, mas é sempre uma coisa meio paradoxal. Ao mesmo tempo que ela busca o isolamento, ela não quer ficar sozinha, né? Então, eu acho que é importante, primeiro, lembrar que o isolamento faz mal para o ser humano. A gente não fica bem sozinho, isolado. Isso não faz bem para a saúde mental. A pandemia mostrou isso claramente, né? Como que o isolamento afetou psicologicamente muita gente. Eu sempre dou o exemplo para vocês também, no presídio, qual é a pior punição que o preso pode ter, né? Quando ele faz alguma coisa e tal, ele vai para solitária, ele vai ficar isolado, porque o isolamento, ele faz mal pra gente, é um castigo ficar isolado, né? Então, mesmo que a ansiedade te leve a querer ficar sozinha, a não querer dividir coisas, não faça isso. Busca sempre estar com pessoas. Por mais que a gente pense, não, eu prefiro ficar sozinha. Não, não fica. Não fica sozinha, porque isso não vai fazer bem, não ajuda a melhorar. Se ajudasse, maravilha, mas não ajuda. O importante, de repente, é se cercar de pessoas de confiança, que são pessoas que gostam de você, que você sabe que pode se sentir segura e confortável para falar o que você está sentindo, ou até para ficar só perto, né? Ficar ali perto e distraindo um pouco. Mas o isolamento nunca é uma opção. E a ansiedade, às vezes, ela paralisa, sim. E aí a gente tem que usar estratégias para não se permitir paralisar, né? E aí vai depender da história de cada um, não dá para ter uma fórmula, né? Sim, acompanhando sempre, é isso aí. Aurora, boa noite, Adriana. Infelizmente cheguei agora, só sei que é sobre ansiedade. Ai, Aurora, que pena. Depois você vê que vai ficar salva lá no canal do YouTube, tá bom? Eu devo postar aí ao longo da próxima semana, ou talvez até no fim de semana, vou ver se eu consigo postar a live toda lá no YouTube. Walt Disney, aconteceu uma situação na qual fiquei muito irritada e percebi que eu não estava me conhecendo bem. Sim, é interessante quando isso acontece, né? Seu óculos é lindo. Obrigada, Lúcia. Eu tenho vários óculos, né? Cada hora eu boto um. É porque eu fiz hoje a micropigmentação, tá vendo? A sobrancelha. Aí ela fica muito escura. Aí eu gosto que esse tampa e ameniza até ela ficar normal. Mônica, fico mais ansiosa à tarde, quando anoitece, me sinto mais tranquila, tem horário, é normal? É comum, Mônica, é muito comum. Tem pessoas que no fim da tarde, no entardecer, no anoitecer, né, aquele horáriozinho do início do anoitecer, das pessoas piorarem da ansiedade, do mal-estar, isso acontece. E tem gente que é pela manhã. Mas sim, cada pessoa tem um funcionamento. Tem pessoas que o mal-estar vem pela manhã porque às vezes a ansiedade está mais associada, por exemplo, ao trabalho. E aí quando acorda já vem aquele mal-estar. E tem pessoas que é ao anoitecer. Isso é bem, bem frequente. Porque à noite, né, parece que tem muita gente que os sintomas pioram. Então na hora que vai anoitecendo vai dando mal-estar. Sim, você precisa se conhecer melhor, com certeza. Francisca, boa noite, doutor. Estou na menopausa e não me reconheço, tenho ansiedade. Ai, Francisca, isso é sim. A menopausa mexe demais com humor, com emoções, né? É uma fase muito difícil, muito complexa na vida da mulher. E é importante a gente não subestimar esses sintomas. Conversa com a tua ginecologista, vê a questão de reposição, não sei se você pode ou não fazer, mas o que você pode fazer para amenizar esses sintomas. Piora muito, tá? A ansiedade e depressão na época de menopausa, muito mesmo. Lúcia, sei e sinto que tem uns gatilhos que pioram os sintomas e muito. Até certas pessoas são gatilhos para piorar a minha ansiedade. Pois é. E a gente tem que procurar se blindar um pouco, né, nessas situações. Márcia, já fiz há alguns anos atrás, mas minha vida continua a mesma coisa. A única coisa diferente, 3 meses, é que fiz uma cirurgia de varizes e também saí do emprego, mas eu saí por vontade própria. Mas são coisas que podem ter uma mudança de rotina, coisas que podem ter mexido com você. Ainda que você tenha saído por vontade própria, né? Fica um vazio, talvez, né? Fica a cabeça mais parada, com mais território aí, acaba ficando mais vazia, né? Para preencher com coisas ruins também, né? É bom ficar atenta, são mudanças que são relevantes. Floriania. Boa noite, Drick, bom te assistir, amo você, obrigada, querida. O Disney tá linda mesmo, reação mais a sua beleza, obrigado, você é um querido.
Boa noite, doutora Adriana. Sofro de alguma ansiedade devido aos obstáculos que tenho na vida, mas não consigo fazer terapia. Já experimentei vários profissionais. Você não deu sorte, Su? Você não achou ninguém que você se identificasse? Porque pode acontecer, tá, gente? A gente não dá sorte de se identificar com o primeiro profissional, né? E aí a gente não pode desistir da gente. A gente procura um outro até encontrar. Eu acho que hoje tem tantos e tantos e a gente tem mesmo que ficar atento, tá? Porque quantidade não é qualidade, infelizmente. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Despreparado, com uma qualificação duvidosa, então a gente tem que ficar atento. Márcia, ultimamente não durmo bem, ando muito desanimada, com muito frio na barriga e sensação de angústia. Não é legal, né, Márcia? Certamente são sinais para você ficar alerta aí de que tem alguma coisa que não está indo bem. E a tentar entender, né? Você já falou de algumas mudanças que aconteceram na tua rotina. Possivelmente isso está mexendo com você, né? Então é importante ver. Isabel, boa noite, Adriana. Oi, Isabel. Faz tempo que não assisto às lives. Que bom que hoje eu entrei na hora certa. Muito bom, como sempre. Obrigada, Isabel. Na verdade, faz tempo que eu não faço live aqui no Instagram. Eu não estava mais fazendo. As últimas 3 ou 4, talvez, eu fiz no YouTube. Só que eu não consigo me adaptar às ferramentas do YouTube. E a última live que eu fiz lá foi péssima, porque a internet estava horrorosa. Agora eu estou com fibra ótica em casa e espero não ter mais problema. Sandra, sinto vontade de ficar no quarto, fecho tudo para ficar escuro, gosto de ficar sozinha. Pois é, Sandra, você gosta, mas isso é um comportamento, e eu sei, porque eu já te conheço daqui do Instagram, que você tem depressão. Então, isso é um sintoma depressivo também, né? Essa vontade de se isolar, de não querer estar com ninguém, só que isso agrava a depressão. Né? Ainda que você sinta vontade, é porque você não está a fim de viver, praticamente. Então, você se isola para não ter que lidar com ninguém, para não ter que falar com ninguém. Mas isso agrava os sintomas. Não se isole. Né? Não como rotina. É óbvio, né, gente? Uma vez ou outra, a pessoa, eu quero ficar um pouquinho sozinha, me deixa aqui quietinha, tudo bem. Mas não pode ser o tempo todo, né? Rafa, aquelas técnicas de respiração ajudam? Você acha que grupo terapêutico ajuda ou pode haver julgamentos? Eu acho grupo terapêutico maravilhoso. Eu amo trabalhar com grupo. Era uma das coisas que eu mais gostava na prefeitura, atender grupo. E a gente tinha um grupo de mulheres que era tão ótimo. A gente fazia café da manhã, a gente virou uma grande família. Era muito, muito legal. Eu acho que super funciona grupo terapêutico, não tem julgamento, né? É o contrário, as pessoas compartilham dores e a gente aprende também com a história do outro. É muito legal, eu sou super a favor. Técnica de respiração ajuda muito no controle de ansiedade, principalmente nos sintomas físicos, né? E eu acho que isso é importante quando a gente sente que está muito acelerada, né? Porque a ansiedade ela traz essa aceleração. É tentar desacelerar e o controle da respiração ajuda, de parar. Às vezes a gente pode estar até no trabalho, sei lá, tá aborrecido, tá irritado, tá meio acelerado, para o que você tá fazendo. Tira 5 minutinhos, de repente fecha o olho. Por que a gente fecha o olho? Para reduzir o estímulo, né? Não é para dormir, é só pra gente reduzir o estímulo externo para evitar que aquilo atrapalhe. Então fecha o olho e respira. Isso vai oxigenando o cérebro, vai controlando o batimento cardíaco, vai trazendo a gente um pouco mais, para dentro de novo, não fica aquela coisa desesperada. Ajuda bastante, experimenta. Prefiro sempre ficar em casa sozinha ou com meu marido. Não tenho paciência para as pessoas como trabalho com atendimento ao público, eu amo ficar sozinha, longe das pessoas e da confusão, mas você tem um ótimo álibi. Atendimento ao público, meu Deus, não é fácil mesmo, né? Então, é natural que você queira um pouco mais de paz, né? Mas você tá com teu marido, por exemplo, já é uma companhia, né? Eu acho que a gente tem que tentar distinguir, né? Se a gente tá querendo ficar mais quieta para a gente restabelecer a nossa paz interna, é maravilhoso. Pessoas introvertidas fazem isso com frequência, né? A gente precisa de uma certa quietude, né? De vez em quando, para dar uma restartada, né? Isso é importante. Agora, outra coisa é quando eu me isolo tentando fugir de alguma coisa, tentando
apagar a coisa. Eu não quero falar com ninguém, eu quero me isolar, eu quero, né, fugir de mim mesma, né? Assim, eu quero dormir para não ter que lidar com nada, né? Quando a gente está fugindo de ter que lidar com as nossas dores, com as nossas emoções, com os nossos problemas, né? Esse é um problema. Agora, quando é para recarregar a energia, eu acho maravilhoso. Eu gosto também de ficar sozinha para recarregar a energia. Isso eu acho isso restaurador, mas não é o tempo todo, né? Tirar uns momentos para dar uma relaxada, isso é gostoso, é bom e é necessário. Agora, é diferente daquela busca do isolamento para, eu não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, eu não tô uma boa companhia, me deixa aqui, né? Assim, é diferente. Mirella, é a primeira live que assisto, muito bom. Que bom, Mirella, seja bem-vinda. Tinha muito tempo que eu não fazia live por aqui. Aurora, Adriana, o que fazer quando a gente... Medo da própria ansiedade, de ficar pior, de aumentar. Você chegou no final, né, Aurora? Depois assiste a live que eu falei o tempo todo sobre isso. O tempo todo sobre isso, né? Da gente não ter medo da própria ansiedade, né? De entender que essa ansiedade alterada, ela tá dizendo algo sobre nós. Né? Ela está dizendo algo sobre mim, a minha ansiedade está alta, eu não tenho que ver ela como uma inimiga. Ao contrário, ela está fazendo uma denúncia. Ela está denunciando que tem algo na minha vida que não vai bem, algo na minha parte emocional, psicológica, eu estou sobrecarregada, eu estou precisando mudar hábitos, tomar decisões, fazer escolhas, e aí cada um vai ter a sua própria história, mas entender que essa ansiedade, ela é muito mais a nossa amiga do que nossa inimiga, porque a ansiedade, ela diz algo sobre nós, e normalmente é um alerta de que a gente precisa rever coisas. Então, assiste depois, você não pode perder de ver a live inteira, porque eu falei muito sobre isso. Márcia, você acha que os óleos essenciais da terra ajudam? Eu acho, Márcia, eu sou super a favor de óleos, porque eu acho que tudo que mexe com os sentidos, né, tomar um banho morninho, eu tenho aqueles, como é o nome daquilo, gente? Não é defumador. Aquele negócio que sai cheirinho, eu tenho isso, eu boto óleo essencial, eu acho que tudo que mexe, né, com nossos sentidos, eles podem ajudar, né, um cheiro gostoso, um banho quentinho, um chá quentinho, coisas que são aconchego, né, eu sou super a favor, eu acho que não são terapia, mas podem ser terapêuticos, né, eu acho que são recursos que fazem bem. Para mim faz, né? Eu acho que para muita gente também faz, eu acho válido. Walt Disney, eu me isolo também, mas no sentido de solitude, eu me sinto muito bem estando só. Isso é deprê, Dri? Não, você deve ter perguntado isso antes de eu explicar o que eu expliquei, né? É claro que existem esses momentos que a gente fica sozinho, mas por prazer, por gostar. Eu tenho isso também, tipo, ai gente, que delícia, hoje não tem ninguém em casa, eu tô em minha companhia, que coisa boa. O que você vai ver é como você se sente quando você está sozinho. Se você se sente confortável, se você sente que você está ali por uma busca ativa, eu quero estar sozinha nesse momento, para estar me curtindo, para estar me cuidando, para estar refletindo, para estar pensando, qualquer coisa. Tá lindo. Agora, se eu quero ficar sozinha porque eu tô mal, porque eu tô para baixo, porque não tá legal, porque ninguém me entende, porque ninguém me ama, aí é deprê. Entende a diferença? Minha fuga é o desporto e é sozinha que me reencontro, mas sei que tem algumas situações de vida que preciso ultrapassar. Vou sim continuar procurando algum profissional que me identifique. É isso aí, Su. Sim, fazer atividade física é maravilhoso. Eu faço essa técnica e melhora bastante a tal da ansiedade, sim. Mônica, tenho vergonha de falar que não estou me sentindo bem quando estou sozinha, ligo para alguém do nada para falar qualquer coisa e conversando já vou me sentindo melhor. Sim, eu acho isso ótimo também, Mônica. Na minha época que eu tinha muita ansiedade, que eu tinha crises recorrentes, eu sempre ligava para alguém, sempre. Até porque eu tinha crise dirigindo e ficava desesperada. Aí eu ligava no Viva Voz e falava, vai, conversa comigo sobre qualquer coisa, para a pessoa me distrair. Né, porque a gente gera sintomas de ansiedade por pensamento, né? O pensamento da gente é o principal gerador de ansiedade, mais do que os acontecimentos, mas são os nossos pensamentos. Então, quando você distrai os seus pensamentos, você tem uma melhor reação, com certeza. Difusor, é isso, Márcia, obrigada, difusor.
Incenso também gosto. Incenso eu gosto também, mas depende. Alguns têm um cheiro que eu já acho que impregna um pouco mais, é muito forte, né? Os óleos essenciais são mais leves. Walt Disney, entendi, a senhora é maravilhosa, não nos abandone mais. Ai, Vidri, por favor, pode deixar. Hoje foi a nossa retomada, né? Tava fazendo falta, também tava com saudade de vir aqui bater um papinho. E agora tem bastante gente nova, né? Porque o perfil é assim, é dinâmico, né? As pessoas entram e saem, estão sempre ali, né? Tem uma movimentação. Então acho que é ótimo. Bom, gente, já estamos aqui há quase 1 hora, eu acho que já deu para a gente conversar bastante. Para quem chegou depois que eu apresentei o conteúdo, a live vai ficar salva lá no canal do YouTube, que tem o link na minha bio, é só acessar. Eu não deixo as lives completas no Instagram porque ninguém assiste. E eu prefiro vídeos longos no YouTube porque a gente acelera, a gente passa, a gente pausa, a gente volta depois. Ele tem mais recursos para a gente assistir vídeos longos. Quem perdeu essa live, vai lá assistir no YouTube quando eu colocar. Eu aviso nos meus stories, fiquem atentos. Eu comunico quando a live ficar salva lá, porque vale muito a pena. Eu acho que a live de hoje foi, a gente reestreou muito bem, né? Modéstia à parte, eu acho que a gente conseguiu abordar muito bem, eu respondi bastante coisa, então acho que vamos com tudo. E agora, só para lembrar vocês, a nossa live normalmente é quinzenal, às quartas-feiras, e vai passar a ser às 7h30, toda quinzenal. Só que, excepcionalmente, eu tô saindo de férias. Domingo eu vou viajar, indo de férias. Quem quiser acompanhar minhas férias, eu costumo postar coisa nos stories. Eu vou com meu marido para Califórnia no domingo e volto dia 11 de outubro. Então, eu vou ficar 2 semanas de férias. E aí, na terceira, eu volto e a gente já volta com live, já volta voltando com tudo, né? Então, essa live aqui é só para dar um gostinho de voltamos, mas a gente vai regularizar a partir do meu retorno das minhas férias, tá bom? Obrigada a vocês pela presença, obrigada Walt Disney, Márcia Celeste, todos, um beijo, foi ótimo, adorei o nosso retorno aqui, eu estava sentindo saudade dessa troca com vocês, realmente isso me estimula bastante a continuar aqui, porque só ficar ali postando às vezes é um pouco frio, né? Esse contato com vocês realmente é uma coisa que me motiva bastante a postar mais, a produzir conteúdo, então vamos voltar com tudo, né? Su, boa noite, gratidão, boas férias. Obrigada, Mirella, Nani, adoro você de férias, viajo junto com você. Pois é, vamos juntos, aí a gente vira blogueiro de viagem, né? Mas é muito legal, né? Eu gosto também. Obrigada, Dani, obrigada, gente. Beijo, a gente se vê na volta.